Você já tentou mudar alguém? Colocou toda a sua energia, amor, argumentos, paciência e mesmo assim nada mudou? Se você já sentiu a frustração de esperar que o outro agisse diferente, talvez mais presente, mais sensível, mais responsável, então esse vídeo é para você. Hoje eu vou ler um texto do livro Nascido para Amar, do Lee Buscaglia, e a gente vai fazer uma reflexão profunda sobre o que está por trás dessa nossa insistência em querer mudar o outro. E principalmente como a gente pode lidar com isso de forma mais saudável, mais real e mais libertadora. Então fica comigo até o final, porque além de dividir esse ensinamento precioso do Léo, eu também vou te trazer umas dicas práticas e uma ferramenta poderosa para mudar a forma como você se relaciona, inclusive com você mesma, com você mesmo. E antes da gente mergulhar nesse conteúdo, aproveita, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha com aquela amiga ou aquele amigo que vive tentando resolver a vida emocional de todo mundo. Oi gente, bem-vindos, bem-vindas ao Amor em Dia aqui no Perfeitamente Imperfeito. Eu sou a Cal Santana, psicoterapeuta, e se você está chegando por aqui agora, esse é o espaço onde eu falo de amor, das relações e de como a gente pode viver com mais leveza e mais autenticidade, fazendo reflexões sobre textos do livro Nascido para Amar, do Lee Buscaglia. E o texto de hoje é Tentando Mudar o Imutável. Há um sábio dizer popular que afirma que a única coisa sobre a qual temos verdadeiramente poder para mudar somos nós mesmos. Estamos livres para modificar nossa visão do mundo, a forma como reagimos às situações, a forma como reagimos às pessoas, o que acreditamos e o que fazemos. É só quando decidimos mudar as outras pessoas que encontramos frustração e desapontamento. Se quisermos que os outros mudem, o melhor a fazer é preparar uma lista de possibilidades e opções e convidá-los a partilhar de tantas opções quantas que podemos oferecer, deixando-lhes a prerrogativa de aceitar ou de rejeitar, sem emitir julgamento. Qualquer coisa menor do que isso é procurar tragédia. Bora para a nossa reflexão? Esse texto me fez pensar uma coisa que é muito simples, mas ela é muito profunda. A gente se desgasta demais tentando ajustar os outros às nossas expectativas. E eu não estou falando só de grandes mudanças, não. Estou falando de coisas do dia a dia. O jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa ri, o jeito que ela anda, o quanto ela demonstra ou não afeto, a forma como ela reage quando a gente está vulnerável. A vontade de mudar o outro pode até vir do amor, mas muitas vezes vem do nosso desejo de controle. E quando a gente tenta mudar o outro, querendo ou não, a gente está dizendo, ainda que sutilmente, você não é suficiente do jeito que é. Já pensou nisso? A grande armadilha aqui é que enquanto nós estamos focados em transformar o outro, a gente deixa de olhar para a única pessoa que realmente podemos transformar, nós mesmos. E isso é libertador, porque é aí que mora o nosso verdadeiro poder. Não é sobre resignação, é sobre maturidade emocional. E para ilustrar isso, tem um filme que é uma delícia, que eu amo, Melhor é Impossível, com Jack Nicholson. Nesse filme ele interpreta um homem com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é rabugento, cheio de manias, super difícil de lidar. Mas ao longo do filme, ele se apaixona por uma mulher. E aí algo lindo acontece. Ele começa a mudar, mas não porque ela pediu, nem porque ela exigiu, mas porque o amor inspirou nele um desejo genuíno de ser uma pessoa melhor. Isso é o que acontece quando a gente permite que o outro seja como ele é, sem forçar nada. A mudança, se vier, vem de dentro. E isso é muito mais transformador do que qualquer pressão. Vamos à primeira dica prática para você aplicar no dia a dia. Sempre que você sentir vontade de mudar alguém, para e se pergunta: por que isso me incomoda tanto? O que isso diz sobre mim, sobre minhas expectativas, minhas carências, minhas crenças? Essa autoinvestigação é um ato de amor. Ele é o começo da nossa própria transformação. E muitas vezes, só essa mudança já impacta o outro, sem que a gente diga uma única palavra. Dica prática 2. A escolha pela paz. Uma segunda dica que eu aplico muito na minha vida e que você pode testar também é usar uma frase que funciona como um lembrete. Eu não controlo o que o outro faz.
mas posso escolher como eu me posiciono. Às vezes, o mais amoroso que a gente pode fazer por alguém é aceitar que ele ou ela ainda não estão prontos para a mudança. E o mais amoroso que a gente pode fazer por nós mesmos, é colocar limites saudáveis. Me conta aqui nos comentários se você já passou por alguma relação em que você ficou tentando mudar o outro ou alguém já tentou te mudar. Outro filme que toca muito nesse tema é Encontros e Desencontros, com a Scarlett Johansson e o Bill Murray. É um filme mais introspectivo que mostra duas pessoas, dois desconhecidos que se encontram em Tóquio, num momento onde ambos estão se sentindo muito solitários. Eles não tentam mudar um ao outro, eles apenas se escutam, se acolhem. E é nesse espaço de escuta e aceitação que nasce uma conexão real. Uma conexão que transforma, mas sem precisar moldar ninguém. Às vezes, tudo o que o outro precisa é ser visto, ser ouvido, sem ser consertado. Agora, se você está se perguntando, mas então, o que eu faço quando eu convivo com alguém que me irrita, que tem atitudes que me machucam ou que me incomodam? Calma, vamos por partes. Primeira coisa, se pergunte, o que dessa situação é sobre o outro e o que é sobre mim? Segunda, ao invés de impor uma mudança, ofereça alternativas. Como Liu Buscaglia diz no texto, prepare uma lista de possibilidades e convide. É diferente de exigir, é um convite. Terceira, cultive limites saudáveis. Aceitar o outro como ele é não é se anular, é entender até onde vai o seu espaço e onde começa o do outro. Agora sim, como prometido, aqui vai a ferramenta, o menu emocional. Sempre que você quiser convidar alguém a mudar, pense como se você estivesse oferecendo um cardápio. Apresente opções de forma clara e gentil. Exemplifique como se sente diante de cada uma delas e depois solte, entregue, permita que o outro escolha. Sem pressão, sem manipulação, sem drama. Porque relacionamento saudável não é sobre impor, é sobre propor. E dar ao outro a liberdade de aceitar ou não é, na verdade, um sinal de respeito profundo. Se você quiser mergulhar ainda mais nesse tema, super recomendo o livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, do Haemin Sunim. Gente, é um livro lindo, fala muito sobre aceitação, presença, como lidar com as nossas emoções e com as dos outros com mais gentileza. É uma leitura leve, mas é profundamente transformadora. O link está na descrição do vídeo. Se isso faz sentido para você, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito ou inscrita, ativa o sininho e compartilha com alguém que você ama e que talvez precise ouvir isso hoje. Aqui no Perfeitamente Imperfeita a gente fala sobre o que sente. A gente não precisa ter todas as respostas, mas a gente pode fazer as melhores perguntas. E essa aqui talvez seja uma delas. Em vez de tentar mudar o outro, o que em mim precisa de mais acolhimento agora? O Liu Buscaglia lembra uma coisa muito bacana nesse texto. Tentar mudar o imutável é uma receita para a tragédia. Mas mudar a nossa forma de olhar, reagir, sentir, é sempre possível. É só quando a gente se transforma que a gente começa a inspirar verdadeiramente o outro a também se transformar. Lembre-se, ser perfeitamente imperfeita é não só suficiente, é libertador. E aceitar o outro na imperfeição dele ou dela também. Um beijo no coração, até o próximo vídeo e vamos espalhar amor por todos os cantos do mundo.